Sabes quem eu sou? Vai cantando. E mesmo assim tu se importa comigo. E mesmo assim moras em mim. Cante. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Tu podes perceber quem sou. Tu sabes quem sou. Podes ver se há dentro de mim um verdadeiro adorador. Toda a minha oferta Senhor, Deus, Salmo 22, o verso de número 2. Salmo 22, o verso de número 2. Aleluia, Deus. Assim nos diz a palavra. Deus meu, clamo de dia
e não me respondes. Também clamo de noite, porém não tenho sossego. Deus meu, clamo de dia, mas tu não me respondes. O Senhor me despertou hoje pela manhã, e eu vim aqui nessa manhã descortinar a sua alma. Eu vim aqui falar de forma singular e única com você aqui esta manhã. Nós estamos num conclave espiritual que diz que nós temos que tocar os céus através da oração. Mas nesta manhã eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Existem 4 atitudes que Deus toma, pastor, quando nós oramos. A primeira atitude que Deus toma quando nós oramos é que às vezes a gente ora e Deus logo de pronto responde. Resposta imediata, e é tão bom quando isso acontece. Ontem nós falamos que está em Atos capítulo de número 4, versículo de número 31, quando os irmãos se reúnem e oram, e o texto diz que terminando de orar, o Senhor respondeu. Tremendo lugar em que eles estavam reunidos. Há outro texto bíblico que Deus responde de maneira muito mais rápida. É o que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 38, quando Elias ora, pedindo ao Senhor que mandasse fogo do céu. E o texto é bem claro em dizer que ele ainda não havia terminado de orar, e Deus já respondia. E é bom quando isso acontece. Mas existe uma segunda atitude que Deus toma quando nós oramos, que é dizer a nós outros: espere. Em Gênesis capítulo de número 15, Abrão vai até o Senhor e termina dizendo: Senhor, o Senhor me disse que eu vou ter filhos, mas em minha casa só tem o meu criado, o Damasceno Eliezer. Como é que vai ser esse negócio? Eu vou ter filho mesmo? E Deus termina dizendo: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, tu vai ter um filho. Glória a Deus. Espere. Abraão perde a paciência. Em Gênesis capítulo 18, Deus aparece para ele de novo, versículo 14, e diz assim: ô Abraão, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Espere. Há uma terceira atitude que Deus toma quando nós oramos, que é dizer não. No segundo livro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo está orando, pedindo ao Senhor que tire o espinho da sua carne, e o Senhor diz a ele: não, a minha graça te basta. Deuteronômio capítulo de número 3, versículo de número 23, Moisés está dizendo: Senhor, me permita entrar na terra de Canaã. E Deus disse a Moisés: basta, não. Mas existe uma quarta atitude que Deus toma quando nós oramos, que é reservar-se na sua soberania em ficar em silêncio. Ele não responde, ele não diz sim, como também não diz não. Simplesmente ele, na sua soberania, não fala nada. E quando você ora a Deus e ele não diz nada, irmão, a gente fica mal. Há algumas pessoas na Bíblia que entraram em crises porque queria ouvir a voz de Deus e ele não dizia nada. O companheiro já me antecedeu, o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, diz a Bíblia que naquele tempo a voz do Senhor era de grande valia. Deus não falava nada. Abacuque capítulo de número 1, versículo de número 1, Abacuque está em crise e ele termina dizendo: por que eu clamo a ti e o Senhor não me responde? Salmo capítulo de número 13, o salmista diz assim: até quando o Senhor se esconderá de mim? Jó capítulo de número 30, versículo de número 20, Jó termina dizendo: eu clamo a ti, mas tu não me respondes. Eu estou em pé, mas parece que o Senhor não me vê.
Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 8. Jeremias, que escreve o livro, termina dizendo: ainda quando eu clamo e grito, o Senhor exclui a minha oração. Portanto, o silêncio de Deus traz crise. Imaginem vocês, por exemplo, vivendo ou então olhando a situação da vida de Jacó, quando sabe que o seu filho José havia morrido. Os irmãos de José terminam jogando José na cisterna, depois tiram-no da cisterna e rendem para uma caravana de ismaelitas. Pega a túnica de José, rasga a túnica, mata o animal, suja a túnica com sangue e chega em casa para o velho Jacó e diz assim: tu sabe de quem é essa túnica? Jacó termina dizendo: essa túnica é de meu filho. E Jacó já imagina e diz assim: com certeza uma fera matou meu filho. E Jacó começa a chorar, e o texto diz que ele chorou vários dias, entrou uma crise depressiva crônica. Os filhos, por sua vez, se juntaram, confabularam entre si e terminaram dizendo: precisamos consolar papai. Então procuraram Jacó e tentaram consolá-lo, porém Jacó disse: eu não quero ser consolado por ninguém. Eu vou descer à sepultura chorando todo dia, lamentando a morte do meu filho. Sabe quanto tempo Jacó ficou assim? Sabe quanto tempo? 13 anos. E Deus sem lhe dizer nada. Imaginem José, um menino de 17 anos, passando por todas aquelas atrocidades da sua família. Jogam-no na cisterna, tiram-no de lá, vendem aos ismaelitas. Os ismaelitas vendem para Potifar. Na casa de Potifar ele é caluniado. De lá ele vai para a prisão. E sabe quanto tempo José ficou assim? Vai para lá e vai para cá. 13 anos. E Deus não lhe dizia nada. Imaginem Jó. No dia só, perde os bens. No dia só, perdeu 10 filhos. Passando disso, perde a saúde. O corpo fica irreconhecível, como se tivesse com câncer de pele. Feridas por todo o corpo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Capítulo 19 diz o próprio Jó que dele saía um bafo, um mau cheiro horrível. A sua mulher o abandona, chega a tal ponto de desejar que ele morresse. Os seus parentes o deixam, os amigos se aproximam e depois o acusam. E Deus não lhe diz nada. Deus só vai falar alguma coisa no capítulo 38. Mas antes, Jó, ele vai arguindo, ele vai querendo que Deus fale, a tal ponto de ele dizer no capítulo de número 10: quando eu me encontrar com Deus, eu vou perguntar por que ele me condena tanto assim. E Deus não lhe dizia nada. Vamos caminhar com a Bíblia, quem diz amém? Amém. Imagine vocês, Moisés, pastor. A vida de Moisés é dividida em 3 fases. Sempre as fases é sempre nos 40. Primeira fase de Moisés, ele nasce numa época em que era difícil nascer menino. Lei ditatorial, controle de natalidade, não podia nascer menino. É nessa época que ele nasce. Aí lá Moisés termina nascendo numa família que não era a família dele, preparado para ser rei do Egito. Nesse tempo aí, Moisés, sabe quanto tempo ele viveu? 40 anos. E Deus sem lhe dizer nada. O porquê de todo aquele cenário, o porquê de todo aquele enredo, o porquê que ele estava em outra família, Deus não lhe dizia nada.
silêncio, tem que fugir do Egito. Ele vai para a terra de Midian. Sabe quanto tempo ele passou lá? 40 anos de novo. E Deus, sem lhe dizer nada. Depois dos 40 anos, Moisés agora com 80 anos, é que Deus vai lhe dizer alguma coisa. O silêncio de Deus marca as nossas vidas. E como eu disse, Deus nos trouxe aqui para descortinar a nossa alma. Porque, irmãos, olha, é fato de que, olha aqui para mim, quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, a gente entra numa crise. E não tem ser humano aqui que possa dizer, pastor, isso comigo não, porque você sabe que com você acontece isso sim. Quando Deus fica em silêncio e você vai orando na guerra e Ele não fala nada, você começa a tomar atitudes negativas, atitudes precipitadas. Aciona-se em você uma falta de paciência e você vai se descontrolando. Gatilhos e mais gatilhos se acionam na sua alma e você começa a tomar atitudes negativas e precipitadas. Atitudes essas que o Espírito Santo me dirigiu para falar a cada um de vocês aqui. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo nos dirige para falar a essa igreja. De uma coisa eu tenho certeza, eu vim aqui debaixo da graça, estou sentindo Jesus Cristo falando comigo desde amanhã, e Ele está bradando na minha alma. O meu coração está cheio de alegria, porque eu tenho certeza que eu não vim aqui em vão, e muito menos a palavra dele vai ser entregue em vão. Ele disse em Isaías capítulo 55, versículo de número 11: toda vez que eu abrir a minha boca e eu falar a minha palavra, ela não voltará para trás vazia. Quantos vieram receber a palavra de Deus? Levante a mão e glorifique Ele agora. Olha aqui para mim. Quando Deus fica em silêncio, irmã Maria José, a primeira atitude que a gente toma, companheiro, sabe qual é? É que a gente começa a colocar, pastor, a culpa é em Deus de todo o mal que nos sobrevém. Quer ver comigo? Vai com a Bíblia. Lamentações capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Jeremias é ele que profetiza dizendo que se o povo não se arrependesse, Deus os castigaria. É Jeremias que termina dizendo que se o povo não voltasse atrás, que Deus enviaria inimigos, os caldeus. E como o povo não se arrepende, então Nabucodonosor vem, Nabucodonosor invade Jerusalém, Nabucodonosor faz uma chacina em Jerusalém, Nabucodonosor estupra as mulheres de Jerusalém, Nabucodonosor ateia fogo nas casas em Jerusalém, Nabucodonosor pegava as crianças de colo e arremessava nas pedras em Jerusalém, Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém. Aí, uma parte ficou lá, a mercê da própria sorte, morrendo de fome. A fome chegou a um nível tão alto lá em Jerusalém que o povo começou a apelar para um pecado hediondo que Deus odiava, chamado de pecado de antropofagia. O povo começou a se devorar, o povo começou a se destruir. As mulheres pegavam as crianças e matavam os filhos, esquartejavam, colocavam em panela e comiam. Em face disso, Jeremias vendo toda aquela situação, porque ele estava lá, ele viu tudo em loco, ele estava lá. Quando Jeremias vê toda essa situação, sabe quem é que ele vai culpar? É Deus. Ele vai culpar a Deus. Capítulo 3, versículo de número 1, ele começa a dizer assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor. Foi Ele, Deus, que circunvalou os meus passos. Foi Ele, Deus, que não deixa nem eu andar. Foi Ele, Deus, que quebrantou os meus ossos. Foi Ele, Deus, que me fez beber fel e absinto. Foi Ele, foi Ele. Aí no versículo 8 ele diz assim: e ainda, quando eu clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Quando Deus fica em silêncio, olha aqui para mim, a gente entra em crise. E uma das atitudes que a gente toma
é colocar a culpa em Deus de todo o mal que nos sobrevém. Olha aqui para mim, é porque a gente não tem coragem de ser um Jeremias. É porque a gente não tem coragem quando a coisa aperta, quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, de chegar para Deus e dizer assim para Ele: Senhor, eu estou chateado com o Senhor. Você não tem coragem de fazer isso, mas a sua alma está em crise. Então, como você não tem coragem de ser um Jeremias, de se dirigir para Deus e dizer para Ele: eu estou zangado com o Senhor, então sabe o que é que você faz? Você desconta no marido, você desconta na mulher, você desconta no pastor, na dirigente de ciclo de oração, você desconta nas coordenadoras da igreja, você desconta em alguém, porque você não tem coragem de dirigir-se a Deus e dizer: é com o Senhor que eu estou bem. Deus está falando aqui. Quando Deus fica em silêncio, quem está comigo diga amém. Amém. A segunda atitude que a gente toma, sabe qual é? É que a gente começa a invejar os outros. Quer ver comigo na Bíblia? Salmo 73. Asaf, cantor da casa do Senhor, levita da casa do Senhor. No silêncio de Deus, Deus sem dizer a ele nada, e ele cantando, e sofrendo, ele louvando, e passando dificuldade, e ele fazia hinos, e Deus não dizia nada. Aí ele termina dizendo assim, no Salmo 73, é bom, é o Senhor, bom é o Senhor para todo o povo de Israel. Agora quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu comecei a ter inveja dos meus vizinhos, dos ímpios. Eles levantam a voz no céu, eles falam que bem quer de ti, eles zombam do teu nome, eles caçam do teu nome, eles dizem que o Senhor não existe, eles falam que não há sabedoria no Altíssimo. E aí ele disse, Asaf disse, mas eles não passam dificuldade, nem na morte eles sentem apego. Aliás, o corpo deles é médio, o corpo deles é sadio, eles não sabem nem o que é ter doença, eles não passam luta nenhuma. Agora eu, disse ele, quando penso em falar alguma coisa, o Senhor já me castiga, o Senhor já me pune. Em vão eu lavei as minhas mãos na inocência. Em resumo, ele estava dizendo, melhor se eu roubasse, pelo menos eu teria alguma coisa, mas eu quis ser santo, eu quis ficar aqui no meu cantinho, eu quis me prevenir, eu fiz de tudo para buscar a santificação, e deu em quê? Não deu em nada. Eu estou pobre, passando dificuldade, enquanto os outros roubam, metem a mão no que não é deles, estão prosperando, estão crescendo, e eu aqui tentando manter essa santidade, não fui para lugar nenhum. Quando Deus se cala, começamos a ter inveja dos outros. E quer ver coisa? Quer ver coisa? Nesse clima de inveja dos outros, e você fica mais em crise ainda com Deus, quando você vê Deus usar alguém e ir para uma pessoa, e aquele irmão que está sendo usado em profecia, ou aquela irmã, entrega um recado para aquele irmão ou aquela irmã que quase não vem na igreja, é aquele crente domingueiro. Aí vem aquele profeta ou aquela profetisa e vai naquele irmãozinho domingueiro ou crente ceeiro e bota a mão na cabeça dele e enche ele de profecia. Meu servo, a vitória é tua, esse que eu estou contigo, ninguém vai te atingir, a vitória, e tu fica de casa dizendo, mas Jesus, logo ele, logo ela, Senhor, eu sou mais crente do que ela, eu oro mais do que ele. Jesus, tu sabe que eu venho mais para a igreja do que ele, tu sabe que eu não perco um círculo de oração. Olha lá, papai, tu está entregando um recado para ela, logo para ela, e eu não. Quando Deus fica em silêncio, começamos a ter inveja dos outros. Eu falei que eu vim aqui descortinar a tua alma. Quando Deus fica em silêncio, sabe o que acontece conosco? Olha aqui para mim, quem pode dizer amém? Amém. Nós começamos a achar que Deus nos enganou. Pastor, não, pastor, isso aí a gente não faz. Não faz sim. Você não é melhor do que Jeremias? Jeremias pensou isso. Jeremias no capítulo 20, sabe o que foi que ele disse para Deus? O Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu e eu estou iludido até hoje. No capítulo 15 de Jeremias, versículo de número 17, sabe o que foi que ele disse? Quando eu ouvi as tuas palavras, eu as comi e achei ela doce
Aí ele continua dizendo para Deus: porém, Deus, eu nunca me sentei no congresso dos zombadores. Eu nunca critiquei a queda do meu inimigo. No entanto, ele conclui dizendo para Deus: todavia, porque tu vê a minha dor e não vem me curar, porque tu vê as minhas feridas abertas e não vem me sarar. E ele conclui dizendo para Deus: será que serias tu para mim como rios ilusórios? Rios ilusórios, sabe o que era? Era que era na Palestina, quando via o inverno, então nevava aquela parte da Palestina. No entanto, quando vinha o sol dava naquela neve em cima da Palestina e começava a acontecer o degelo. Então, aquele degelo transformava-se em pequenos ribeiros de águas, e os beduínos vinham caminhando por ali, às vezes vinham com seus camelos e via aquele ribeiro, marcava aquele lugar, dava água aos seus camelos, imaginando que quando voltasse pelo mesmo caminho, o ribeiro estava lá. Mas aquele ribeiro era ribeiro ilusório, formado pelo degelo, era rio inconstante. Em resumo, Jeremias está dizendo: parece que o Senhor é para mim propaganda enganosa, rio inconstante, que hoje está cheio e amanhã está seco. Oh, Jesus. Quando Deus se cala, começamos a achar que Ele nos enganou. Olha aqui para mim, sabe o que é que muitos falam? Eu pensei que ser crente era outra coisa. Pensei que ser crente era melhor, irmão Maria José. Depois que eu passei com a igreja, é só luta, é só dificuldade. Eu pensei que ser crente era só vitória, porque eu fui para a igreja, eu vi as irmãs cantando lá: é só vitória. Aí eu achei que era só vitória. Depois que eu entrei para esse trabalho no Círculo de Oração, é só pedrada, é só tribulação, é luta para todo lado. Meu Deus, para que foi que eu inventei de entrar nesse departamento? O pastor colocou meu nome e eu achei que aceitar, meu pai do céu. Depois que aceitei, é só tribulação, é só luta, é só dificuldade. Para que eu fui inventar de ser obreiro? Para que eu fui inventar de dirigir congregação? Depois que eu inventei, agora é só dificuldade. Deixa eu te dizer uma coisa: quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quer arrumar sarna para se coçar? É só querer mais cargo. Quanto mais unção, mais dificuldade. Quanto mais unção, mais luta. Quanto mais unção, mais problema. Agora, Deus não conta com covarde, Deus só conta com corajoso. Se você tem coragem, levanta a mão para adorar a Deus. Quando Deus fica em silêncio, sabe o que é que a gente faz? Sabe o que é que a gente faz? Começamos a achar que Deus mudou para nós. Não, eu acho que Deus não é mais o mesmo, não. Pelo menos para mim, eu acho que Ele não é mais o mesmo. Pode ser que Deus seja o mesmo para você. Agora, para mim, quer ver na Bíblia? Salmo 77, abra aí. Verso de número 10, 7 a 10. Do verso de número 7 ao 10, do Salmo 77. Asaf está dizendo, sabe o quê? Será que ainda há sabedoria no Altíssimo? Será que não mudou a destra do Senhor? Será que Deus, Ele cessou de ser benigno? Será que caducou a promessa de Deus que Ele fez de geração em geração? Aí ele conclui no versículo 10 dizendo: Deus não é mais o mesmo. Sabe o que é que muitos crentes pensam? Eu acho, irmã Gideane, que Deus tem prediletos na igreja. Deus já foi melhor comigo, Deus já me tratou melhor. Ultimamente Deus não me dá nenhuma agulha. Eu vou para a igreja e eu não recebo nada. Todo profeta que vem vai direto no púlpito, só entrega para o povo da tribuna, só entrega para a irmã Maria. A irmã Toninha vai cheia de bênção para casa, sacola cheia, e eu não recebo nada. Eu acho que Deus tem privilégios. Eu acho que Deus não gosta de mim, porque eu faço tudo para chamar a atenção dele e ele não faz nada. Ele já fez, mas hoje não. Deus tem privilégios. Tudo isso é crise da alma, é devaneio da alma.
Deus fica em silêncio. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite, nesta manhã, que Deus nunca mudou. Nunca mudou. A gente muda, a gente fica diferente. Tem gente que só porque cresce na empresa, recebeu um cargozinho melhor, já fica todo diferentão, já muda o semblante, já olha para tua cara com ar de gente grande, recebeu um óleozinho na cabeça, já se acha o bambambam, fez um curso teológico, aí já começa a tirar onda, já se acha o doutor em divindade, fez um hebraicozinho, não sabe nem falar direito as palavras hebraicas e nem a língua do original hebraico, mas aí já fica rasgando hebraico para lá e para cá para dizer que é entendido de hebraico. As pessoas mudam, irmãos, as pessoas mudam de opinião, mudam de atitude. Hoje está falando com você, amanhã não fala mais, hoje promete uma coisa, amanhã esquece, mas Deus nunca muda. Ele disse em Isaías capítulo 43 versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele continua dizendo ainda em Malaquias capítulo 3 versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Ele ainda diz na carta anônima aos Hebreus capítulo 13 versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em Apocalipse capítulo de número 1, ele apareceu para João na ilha de Patmos. Ele disse: João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o verdadeiro, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Deus não muda, Deus não muda, Deus não muda. Ei, sabe o que a gente faz quando Deus fica em silêncio? Olha aqui, meu irmão. Sabe o que a gente faz quando Deus fica em silêncio? Perdemos o interesse de orar. Vou orar mais não. Deus não fala nada comigo. Deus não me diz nada. Para que eu vou orar? Já orei tanto e Ele não me diz nada. Para que orar? Orar não. Não, eu já fiz campanha, fiz matutino, fiz outra campanha e Deus não me disse nada. Para que orar? Ora mais não. Ei, quer ver comigo na Bíblia? Quem está comigo diga amém. Amém. Salmo 109, verso 24. Davi, pastor, ele chega para Deus, sabe o que ele diz para Deus? No Salmo 109, verso 24: de jejuar e de orar, já estou cansado. Ora mais não. Para que orar? Ora não. No 22 aqui é Davi que está dizendo: o Senhor não me responde. Para que orar? Orar não. Já orei tanto, já busquei tanto, já pedi tanto, já falei tanto, e Ele não me diz nada, Ele não fala nada. Para que orar? Querem aprender com Deus aqui nesta manhã o porquê Ele fica em silêncio? Quem quer aprender com Deus o porquê que Ele fica em silêncio? Porque tem que ter resposta. Se Deus fica em silêncio, tem que ter uma resposta. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Pastor, olha, eu estou vivendo isso. Estou passando por essa situação. Infelizmente, eu estou numa crise existencial do silêncio de Deus. Já orei, já busquei, já pedi. Aliás, vou te dizer, pastor, eu vim até para esse congresso querendo que Deus fale. Assim, eu estou impaciente mesmo. Quando eu vejo o irmãozinho do manto, do mistério, já vou encostando, já fico perto, imaginando que Deus vai usar ele para mim, ou ela para mim, mas não falei nada, não me diz nada. Pastor, eu estou vivendo essa crise. Deus está em silêncio. Deus não me fala nem por sonho, Deus não me fala nem por revelação, Deus não está falando nada. Eu preciso de uma resposta. Eu vim aqui nesta manhã para te dizer que eu vim aqui com a resposta. Eu vim aqui com a resposta. Eu vim aqui com a resposta. Por que, pastor, que Deus fica em silêncio? Aprenda aqui nessa manhã. A primeira coisa que você precisa aprender é que se Deus está em silêncio, o silêncio de Deus faz parte do processo
projeto. O silêncio de Deus conserva um projeto. O Deus não faz projeto nos gritos, não. Quem faz às vezes projeto nos gritos é a gente. A gente às vezes até divulga antes do tempo. Você está querendo alguma coisa, está pensando em comprar uma casa, comprar um carro, já sai divulgando para ituberar todo. Às vezes dá até problema, é melhor ficar calado. Guarda teu projeto, guarda teu projeto. Deus, ele faz projeto é no silêncio. Depois que ele faz, aí ele revela. Depois que ele faz, aí ele diz. Depois que ele faz, aí ele proclama o projeto. Imagine se Deus falasse que aquele silêncio dele na vida de Jacó fazia parte do projeto. Imagine se Deus falasse que aquele silêncio na vida de Moisés fazia parte do projeto. Imagine se Deus falasse para José que aquele silêncio dele fazia parte do projeto. Com certeza eles iriam querer fazer alguma coisa. Eles iriam queimar etapas. Se eles soubessem, eles iriam querer interferir no projeto. Aí Deus às vezes se cala, Deus às vezes se conserva no silêncio dele, para que o projeto aconteça no tempo, na hora, no tempo dele. Não é no seu, é no dele, é no dele. Se Deus está em silêncio, é porque você está fazendo parte de um projeto. Ele está te lapidando para esse projeto. Ele está te ensinando para você no tempo certo dele. Está inserido no seu projeto. Quem está entendendo aqui, por favor, glorifica a Deus. Por favor, me ajude a pregar. Me ajuda a pregar. Toca nesse irmão ou nessa irmã que está do seu lado e diga assim: se Deus está em silêncio, é porque de repente você está sendo preparado para o projeto dele. A graça sendo derramada. Deus manda dizer mais uma vez: você está fazendo parte desse projeto. Se você recebe essa palavra, por favor, vai ensinar a glorificar. Resposta do porquê Deus fica em silêncio. Agora eu vou apertar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Se Deus está em silêncio, pode ser que você esteja em pecado. E Deus não se comunica com quem está em pecado. Deus não fala com quem está em pecado. Deus não mantém contato com quem está em pecado. Deus não tem sintonia com quem está em pecado. Deus não tem nenhuma ligação com quem está em pecado. Isaías capítulo 59, versículo número 1 e 2, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa, mas os vossos pecados fazem. Como é que está você aqui essa manhã? Como é que está a tua vida com Deus? Você pode esconder do pastor, você pode esconder de quem quer que seja, mas Deus vê tudo, conhece tudo, sabe de tudo. E não adianta você pecar e depois dar uma de chantagista com Deus, ficar dizendo por quê, por quê, por quê. Se está em pecado, então conserva teu altar. Se está em pecado, conserva a tua vida hoje. Se está em pecado, procura Deus e fala tudo que tem para dizer. Aliás, parece até uma tolice a pessoa querer esconder de Deus o que está fazendo de errado. Pode esconder para quem for, mas Deus vê tudo, Ele vê todas as coisas, nada se esconde diante dele. Daniel disse que ele vê o oculto e escondido, nele revela a luz. Ele vê todas as coisas, ele sabe onde tu mora, ele sabe o teu endereço, ele sabe o teu sobrenome, ele conhece a tua casa, ele sabe os teus maus costumes, ele sabe o que você gosta, o que você também não gosta, ele sabe de todas as coisas. Portanto, se Deus está em silêncio, pode ser pecado, e se você quiser que ele te responda, confessa hoje, e o céu vai se abrir, e ele te responderá.
Mas eu quero mais outra resposta. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu quero saber ainda porque Deus fica em silêncio. Porque não tem pecado não, pastor. Então, pode ser que você esteja pedindo alguma coisa a Deus errado. Tiago capítulo 4, versículo de número 1. Tiago diz assim: pedes e não recebes, porque pede. Opa! Pede mal, quer que Deus responda? Tu está pedindo um carro para quê? Para ser mostrado? Não é cavalo de pau, é? Ah, tu quer ser promovido na empresa? É para quê? Para tirar onda? Para dizer que é o bonzão da empresa? É? Ah, tu quer carro? Tu está fazendo de tudo para comprar uma consagração, né? É para que tu quer consagração? Para dar carteirada nos outros? Para dizer que você é o pastorzão, é o doutorzão? Para dizer que você é o entendido? Você é o doutor, você é o cara. Você é a tua zona, né? É por isso que tu está atrás de carro. Tu está fazendo tudo para comprar, para ser promovido, lutando, querendo proeminência, projeção. Vai de tudo para chamar atenção. Só pode colocar melancia na cabeça, né, bonitinha? É desse jeito que tu está atrás de carro, né? Tu quer ser promovido por causa disso. Tu está pedindo, Jesus, tu está vendo eu aqui. Tu está vendo eu aqui. Se tu estiver pedindo alguma coisa, pensando em projeção e proeminência, se tu estiver querendo alguma coisa para gastar nos seus próprios deleites, para se ufanar, para dizer que é bom, para querer se projetar, pode ter certeza que tu não vai ouvir de Deus nenhuma. Ele não vai dizer nada. Ele não vai falar nada. E depois não adianta ficar reclamando, não, porque se tu pede errado, ele não vai dizer nada. Me ajuda a pregar. Diga para quem está do seu lado, tu está pedindo certo. Por favor, me ajude a pregar de novo. Diga para quem está do lado, pede certo, senão não recebe. O pastor já tem a resposta. Quem está comigo, diga amém. Amém. Porque Deus está em silêncio para mim, pastor? É porque de repente, olha aqui para mim, na tua oração está faltando fé. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 6 e 8, Tiago diz assim: pede e não duvidando. Pede, mas pede sem duvidar. Oi, se você estiver pedindo a Deus alguma coisa e nem você acredita no que está pedindo, você está perdendo tempo. Não adianta você estar dizendo, Deus, eu quero aquela casa, e dentro de si, teu subconsciente fica dizendo assim, será? Tu está perdendo tempo. Não adianta você estar olhando para que Deus sabe teu marido, e lá dentro de si você está dizendo, aquilo vai para o inferno, aquela praga não presta, aquele indivíduo vai para o inferno. Não adianta, tu está perdendo tempo. Tu está ficando de castigo. Não adianta estar pedindo a Deus por algo que nem você acredita que vai receber. Oração tem que ser recheada de fé. É você orando e o diabo dizendo não vai receber. É você orando e alguém dizendo tu não vai conseguir. É você orando e alguém dizendo mulher, mas tu está pedindo ainda isso, né? Eu vi uma irmã fulana de estar aqui que passou 20 anos e não recebeu e quer dizer que tu vai ganhar, tu vai receber no lugar dela. Irmã fulana orou tanto, o joelho dela já ficou preto e não recebeu nada e tu vai receber. Pois tem. Aí você está vindo dizendo, eu sei que eu tenho crido, eu sei que eu tenho crido, eu sei que eu vou ganhar, eu sei que eu vou receber, eu sei que a porta vai se abrir, eu sei que Deus vai agir. Pode você não acreditar, pode você zombar de mim, o diabo pode se levantar, mas eu sei que eu vou ganhar, eu sei que ele vai abrir a porta, eu sei que eu tenho crido. Oração tem que ser recheada de fé. Eu fui com o pastor ali em Muritiba. Fui pastor de uma irmã por nome Nilza. Essa irmã teve uma criança. Essa criança foi crescendo. Quando chegou a idade da criança falar, não disse nada. Quando chegou a idade da criança andar, também não andou.
levou a criança no médico e o médico disse: Dona Nilza, infelizmente essa menina não vai andar e também não vai falar. E eu fui pastor da irmã Nilza. A irmã Nilza disse assim: ô doutor, como é que é a conversa? O doutor disse: infelizmente, Dona Nilza, a sua filha não vai andar e nem falar. Ela disse: doutor, pois é, eu tenho uma resposta para te dar. O doutor disse: sim, pode falar, Dona Nilza. Ela disse: minha filha vai andar e vai falar. Aí ele disse: a senhora quer saber mais que a ciência? Ela disse: doutor, eu não sei mais do que a ciência, mas eu tenho um Deus que sabe muito mais do que a ciência. Aí ele olhou para ela e disse: já percebi que a senhora está lendo de crente, né? Ela disse: sim, na pessoa bendita do meu Senhor Jesus. Eu sou evangélica, eu sou crente, e eu vou trazer minha filha aqui. Minha filha vai andar e vai falar. Chegou lá em Muritiba, olhou para mim e disse: pastor, me dê a chave da igreja, eu vou fazer um matutino, eu vou ficar orando na igreja. E comecei a dar a chave à irmã Nilza, e ela começou a ir para a igreja e orar das 5 às 6, dizendo sempre: Jesus, faz minha filha andar e falar, faz minha filha andar e falar. Aquele negócio que era só com a irmã Nilza já virou matutino. Outros irmãos começaram a ir, e lá vai outro irmão ir, e aquilo virou matutino. Muita gente orando, cada um por suas causas. E a irmã Nilza só dizia: Jesus, faz minha filha andar e falar. O doutor disse que ela não vai andar, disse que ela também não vai falar, mas eu tenho fé que o Senhor vai fazer minha filha andar e falar. Um dia a irmã Nilza acordou 3h30 da manhã, já achou que era 4h40, foi para a congregação. Nós já tínhamos até porteiro no culto matutino. Ela chegou lá e porta fechada, ninguém estava lá. E ela disse: meu Deus, como é que pode? O porteiro perdeu o horário de abrir a porta para eu entrar e falar com o Senhor, mas eu não vou para casa, eu vou ficar aqui. E ela ficou na porta da congregação, mas ficou o tempo todo dizendo: mas como é que pode? O porteiro perdeu o horário logo hoje, que eu estou com vontade de orar. Passava do outro lado da rua, o senhor indo para a empresa. E ela disse: moço, que hora é essa? E aquele homem disse: dona, é 4h45. E ela disse: como é que é? Não é 5 horas não. Ele disse: não, é 4h45. E ela disse: Jesus, eu não dormi foi nada. Então que acordou cedo fui eu. Eu acordei fora da hora, não dormi nada, mas não vou para casa, vou ficar aqui. Eu estou com vontade de orar. De repente o porteiro chegou, abriu a porta da congregação. Irmã Nilza entrou e começou a dizer: Jesus, faz minha filha andar e orar. O médico disse que ela não anda, o médico falou que ela não fala, mas eu estou com fé. Eu creio que o Senhor vai fazer minha filha andar. Eu creio que o Senhor vai fazer minha filha falar. Ela orou naquele dia, terminou o matutino 6 horas. Ela foi para casa, estava exaurida, estava cansada, porque não conseguiu dormir direito. Então ela disse: eu vou me deitar um pouco, eu vou dormir um pouco. Sabe o que aconteceu? Irmã Nilza dormiu, pegou um profundo sono. Quando foi lá para 8h30 da manhã, alguém tocou no ombro dela. Quando ela abriu os olhos, era a menina que estava de pé. Olhou para ela e disse: mamãe, eu quero tomar café. Porque Deus está ensinando isso para mim, pastor. Quer aprender ainda? Diga amém. Amém. E aqui eu termino, meu pastor. Sabe por que Deus às vezes fica ensinando isso? É porque, olha aqui para mim, oração é guerra. Por favor, me ajude a pregar, dizer para quem está no seu lado: oração é guerra. Quando você ora, você está se arregimentando contra as forças das trevas. Quando você ora, você está se preparando para combater a artilharia do inferno. A melhor posição para um crente combater o diabo não é de pé, é de joelho. E o diabo sabe que toda vez que você vai dobrar os seus joelhos, você vai arrumar mais armas para lutar contra ele. Então oração é guerra. É isso.
Já percebeu que às vezes você resolve orar e naquele bendito dia que você diz assim, amanhã eu vou jejuar. Naquele bendito dia aparece aquele parente que quase não vai na tua casa e diz assim, eu vim comer aqui hoje. Cadê a comida, Paulinho? É hoje que eu vim comer aqui. É hoje. A feijoada. Aí toda ele fica dizendo logo hoje. Já percebeu que às vezes você vai orar e você quer orar e de repente no meio da oração, de repente dá uma fraqueza nas pernas, parece que você vai desmaiar e você fica dizendo, será que eu vou desmaiar aqui na igreja, Jesus? Será que eu vou desmaiar aqui? Eu vou ter que me levantar, eu vou procurar ir no posto. Aí quando você chega no posto da farmácia, que vai aferir a pressão tá boa. Você vai orar, no meio da oração vem uma ânsia de vômito. Você vai orar, na hora da oração, aí vem pensamento, pagamento da coelba, pagamento da empresa, pagamento do cartão, pagamento do boleto. Você vai orar, na hora que está orando, aí você, na sua mente, vem aquela música. O vizinho colocou um som alto lá e ficou a música velha do inferno o dia todo, treque. Na hora da oração, olha a música na cabeça. Sangue de Jesus tem poder. Jesus, eu não quero pensar nessa música. Eu quero orar. É porque oração é guerra. É todas as hostes espirituais tentando te tirar dali. É você orando, o diabo dizendo, vai lá fora. Está muito quente a igreja aqui. Vai dar uma passeada. Já percebeu que às vezes você está orando e parece que tem alguém do teu lado e você fica com a vontade de abrir os olhos. E quando tu abre e não tem ninguém, é o diabo dizendo, levanta daí. E fica um monte de crente às vezes inquieto. Tem irmãos que não conseguem olhar direito. É orando e olhando para o piso da igreja. É orando e olhando para ver quem foi que chegou. É orando e contando quantas lâmpadas tem na igreja. É orando e olhando no relógio dizendo, será que o pastor Valdemir perdeu o horário? Jesus, bendito seja o teu precioso nome para todos sempre, amém. Oh, glória a Jesus. E orando e olhando no relógio, é o diabo dizendo, levanta. Oração é guerra. Daniel capítulo 10, Daniel teve a visão, não entendeu a visão e queria que o Senhor explicasse a visão que ele não entendeu. Aí ele disse, eu fui orar. Quando ele resolveu orar, e a oração dele era com jejum, com consagração, aí ele disse que quando resolveu orar, o céu cobriu de demônios que não deixava o anjo passar para trazer a mensagem para Daniel. E ele disse, eu coloquei o propósito no meu coração de não se levantar enquanto não tivesse resposta. E cadê a resposta? Não vinha resposta. Deus enviou a resposta pelo mensageiro. O anjo tentava passar pela direita, os demônios impediam. Tentava passar pela esquerda, os demônios impediam. Essa guerra durou 21 dias. E Daniel lá, cansado, exaurido, ele disse, nem a higiene pessoal eu fiz. Eu fiquei lá. A batalha estava travada, a guerra estava grande no mundo espiritual. E Daniel lá, uma guerra com o seu corpo, uma guerra com a alma dizendo, levanta, o corpo cansado, fatigado. Ele lá, quando durou 21 dias, Deus disse, Miguel, pega a espada aí, Miguel, vai lá, Miguel, o mensageiro quer passar, mas os demônios estão impedindo. Pega a espada, Miguel, guerreia contra esses demônios. Miguel, pega a espada, guerreia contra os demônios. O caminho é aberto, o anjo passa. Nos 21 dias, chegou até Daniel, colocou a mão no ombro dele e disse, filho muito amado, desde quando tu colocou um propósito no teu coração para falar com Deus? Ele me enviou do céu e eu vim aqui te trazer a nova. Oração é guerra. Minha esposa um dia foi acometida de uma doença.
E ela gritava de dor na cama. E na hora do ímpeto, eu resolvi orar. E ela tremia de dor na cama. Olhava para mim e dizia: filho, eu estou muito mal. E eu orava. Era 12 horas eu orando. Deu 1 hora e eu orando. E eu vi a cama tremendo e ela gemendo de dor. 2 horas e eu orando. 3 horas e eu orando. E ela gritava. Pegava na minha mão e a cama tremia. E orando. 4 horas eu de joelhos orando. 4h40 já não sentia mais as minhas pernas. Deu cãibra nas pernas. O corpo cansado e eu orando. 5 horas eu de joelhos orando. 6 da manhã eu já sentindo o sol na minha cara. E eu lá, sem sentir perna, sem sentir mais nada, ali de joelhos. De repente ela disse: filho, pode parar de orar. Jesus já me curou. O pastor, da noite para o dia, viu a esposa entrar numa doença degenerativa. O médico disse para aquele pastor: olha, compre um colchão d'água, porque não vai ter mais jeito para a sua esposa. Ela vai viver a vida assim, em cima da cama, vai tomar banho nesse colchão, vai ficar assim. E aquele pastor dirigindo a igreja disse: Deus, é assim que vai findar a minha história. Quer dizer que eu vou precisar sempre do Senhor para vir aqui, arrumar minha casa, lavar minhas roupas, fazer comida? E minha esposa assim? Ele ficou naquela crise, pedindo a Deus resposta. Até que um dia o pastor terminou o culto. Ele disse: eu vou para casa e eu vou orar hoje, porque eu quero minha esposa de volta. E eu só vou me levantar quando Deus trazer minha esposa de volta. Dobrou os joelhos. Era 11 horas da noite. 12 horas o pastor orando, a esposa parada lá em cima daquele colchão d'água. 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, e Deus sem fazer nada. 5 da manhã. E ele já cansado, ele disse: eu me cansei. Eu acho que eu fiz algo em vão. Eu acho que Deus não quer curar minha mulher, não. Eu vou dormir. Orei até agora e nada. A mulher não se levanta. Então ele vai dormir. Quando dá mais 7 e pouca da manhã, alguém tocou no ombro dele. Ele abriu os olhos. Quando ele abriu, a esposa estava de pé. Disse: sabe o que para ele? Sabe o que ela disse para ele? Meu amor, vamos tomar café? Coração é guerra. Se Deus está em silêncio aqui, aprenda esta manhã que tudo tem um propósito. Quem entendeu o que Deus falou aqui essa manhã? Dó maior, e aqui eu termino. Dó maior tecladista. Continue orando. Continue insistindo. O tema aqui desse conclave é até tocar o céu através da oração. Insista um pouco mais. Insista um pouco mais. Calma, Daniel. O que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vai fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar.
Mas se eu orar, o céu, se eu Glória a Deus. Deus é fiel. Meus amados irmãos, que bênção. Peguem o que é seu e levem para sua casa. Essa comida dá para você andar muito tempo. Saia abastecido. Amém.